Olá, amigo, olá, querida, olá, querido, tá no ar mais uma edição do programa Papo Aberto. Hoje aqui, mais uma edição, graças a Deus, prove a Deus, permitiu a Deus que a gente tivesse com esse programa no ar. Programa que eu gosto de fazer, eu gosto de bater papo com as pessoas, conversar, aquela prosa bacana, o que você está fazendo, o que você está fazendo na vida, estou ocupando um cargo público, o que você está fazendo para a população, o que está fazendo para melhorar. Para falar hoje, eu quero conversar com um novo presidente do CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, um trabalho maravilhoso, que regulariza e cuida, né, para garantir o direito das nossas crianças e dos nossos adolescentes. CMDCA é um conselho fundamental e que trabalha em conjunto, em parceria, tanto com a Secretaria de Ação Social, quanto com o pessoal do Conselho Tutelar, junto aos órgãos do MP, enfim, tem um trabalho de excelência. Hoje, nesse dia maravilhoso, eu fico muito feliz. Se você quiser me acompanhar esse programa, ou quiser nos assistir aí, ou quiser uma parte que você queira gravar, levar para sua casa, dê lá o seu like através do canal do YouTube, fica à vontade. A gente tem essa plataforma no YouTube justamente para te atender. Muita gente me aborda na rua e diz assim: Jonathan, eu queria ver o reprise, mas eu não consegui ver no canal 514 ou no 21.5. São os dois, um é digital e o outro é analógico, você pode nos assistir. Mas se você quiser a reprise, você pode ir lá na plataforma do canal do YouTube da TV Câmara Angra, no programa Papo Aberto, e você me assistir. Vai aparecer um link aqui, né, com o endereço direitinho, onde você pode anotar aí e estar nos assistindo. Hoje eu vou conversar com o conhecido como PC, né? É Paulo César Oliveira, tem Oliveira, né? Isso. Paulo César Oliveira, que é o presidente do CMDCA, o mais novo presidente do CMDCA, está assumindo essa cadeira. E eu falei assim, bom, a produção, vou chamar aqui o Paulo, porque ele já foi conselheiro tutelar, tem uma baita, uma experiência, né? É flamenguista, né? Desculpa, eu sou tricolor, vocês perderam de 3-0. Foi mal, iniciei a entrevista errada. Logo vamos rebobinar. Pô, logo esse cara é flamenguista, pé roxo. Porque às vezes as lives dele lá no Instagram, não, gente, hoje tem jogo, gente, tal, fazendo assim meio que Galvão Bueno. Isso aí. Ele se empolga e tal, enfim. E aí eu falei, eu tinha que zoar esse camarada. Eles perderam de 3-0, eu tenho que mexer com ele. Paulo, satisfação. Vou chamar de PC. Você é muito conhecido como PC. Satisfação em recebê-lo aqui no programa do Papo Aberto. Como é que você está? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Fico feliz pela oportunidade. Agradeço a você, Jonathan, Osvaldo, Débora, todos os amigos aí, a equipe toda da TV Câmara. Eu tô tentando esquecer ainda dessa pancada de ontem do Flamengo, você me lembra, mas vamos seguir. Vamos seguir em frente. Tem muita coisa boa pra gente falar hoje aí. PC, a gente conversava em off, a última vez que a gente conversou, eu estava na sua loja, a gente batendo um papo, conversando, né? A Dani Morena ainda era candidata ao Conselho Tutelar, hoje conselheira, ela não tomou posse ainda, vai tomar acho que no dia 10 de janeiro. E a gente batendo um papo e tal, você usando sempre das suas atribuições de experiência. Diga-me um ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar. Você recebeu o convite para assumir CMDCA, e claro, você tem o know-how necessário, que foi conselheiro tutelar, tem essa experiência e tal. Como é que você recebeu esse convite? Como é que você viu essa possibilidade agora de engajamento numa área que está relacionada àquilo que você já tem competência e habilidade para fazer? Sim, eu fui conselheiro tutelar aqui em Angra em 2013 até 2015. E aí, depois do Conselho Tutelar, eu também me aliei aos outros conselheiros do Estado do Rio. E aí, lá na ACETERJ, Associação Estadual de Conselheiros, e aí fui diretor lá também da ACETERJ. Então, você faz um trabalho amplo em todo o Estado, né? Que esse trabalho visa estar sempre capacitando. Existem fóruns itinerantes a cada 3 meses, né, pelos municípios do Estado do Rio. Então, foi onde eu busquei intensa capacitação, sempre participei. E essa área da infância é uma área que me atrai muito, né? Sempre atuei com crianças e adolescentes, principalmente no esporte, né? E aí, quando chegou esse convite, né, do governo, foi difícil recusar, né? O cargo de coordenador técnico de políticas públicas para a infância. E aí, na oportunidade, como também o governo tem a cadeira no CMDCA, fui assumir a cadeira no CMDCA e aí houve
a aprovação do meu nome para ser presidente, né, do CMDCA, que é um conselho que delibera políticas públicas, né, para a infância. Ontem mesmo nós estávamos discutindo e capacitando os conselheiros de direitos. A gente precisa aprovar, ter um plano de ação para a utilização do fundo da infância, né, o fundo aqui em Angra, que dificilmente é usado, já tem... Existe esse fundo Existe da o fundo, infância? existe o fundo da infância, onde as empresas, né, elas investem, elas aplicam o dinheiro nesse fundo, e você precisa organizar, você precisa ter um plano de ação para a utilização desses recursos. Sem um plano de ação, você não consegue utilizar os recursos. E aí, quem tem trabalho com criança e adolescente no município, fazendo o projeto, consegue utilizar esse fundo da infância. E é um valor milionário. Está disponível? Está disponível. Você tem ideia desse valor? Esse valor, ele pode chegar a mais de 3 milhões. Né? Hoje, ele tem o potencial de ultrapassar 3 milhões. PC, me ajuda aqui. Não poderia, que hoje a gente tem a Casa Abrigo funcionando no Areal. Não é mais uma área de alta periculosidade, alta complexidade de segurança. Graças a Deus não é mais. Mas eu penso, não é uma área ideal. Sim. Eu acho que tinha que ser num local onde tivesse mais árvores, arborizado, uma piscina para as crianças, recreadores. Não seria a hora de repente, utilizar, não sei nem se pode, é só uma pergunta, utilizar esse recurso de fundo da criança aí para construção de uma área, compra de uma área, um sítio, por exemplo, com criança, onde, quer dizer, com essa casa-abrigo e aí com seguranças e tal, efetivamente, porque vai estar distante do centro, até para trazer paz, tranquilidade para essas crianças e um maior número de lazer. Porque a gente passa hoje na casa-abrigo, vou fazer uma linguagem cristã aqui, é uma bênção, mas acho que a gente pode melhorar. Sim. O que você pensa disso, se é possível? O fundo, ele consiste em ser aplicado em projetos do município, né, sociedade civil. A Casa Abrigo é uma responsabilidade do governo municipal. Eu tive inclusive na Casa Abrigo na semana passada, conversando lá com a guardiã, e estávamos exatamente falando sobre questões futuras, de projetos, possibilidades, né? O trabalho vem sendo feito não só assim em relação à estrutura física, né? Concordo com você que ele pode ser aprimorado, mas eu acho que o maior desafio hoje e aí vem também o programa Família Acolhedora, recém-lançado em Angra. O que é a Família Acolhedora, já que você... A Família Acolhedora, ele é um programa que consiste em capacitar famílias que têm a possibilidade de acolher crianças e adolescentes provisoriamente. Então, aquela criança que vai para o abrigo, ela fica com uma família capacitada, onde toda a equipe técnica, composta de assistentes sociais, psicólogos, né, do município, da Secretaria de Assistência, eles dão esse suporte para as famílias, eles capacitam, e aí quando depois de todo o trabalho, que aí eles vão aprovar de fato aquela família, e hoje no município nós temos, se eu não me engano, 5 famílias aprovadas, o desafio agora é ampliar isso, né? E aí você consegue acolher aquela criança, aquele adolescente provisoriamente. Por que isso é bom? Porque você colocando na Casa Abrigo, a Casa Abrigo ela é uma medida de proteção. Quando alguém precisa entrar na Casa Abrigo, uma criança ou um adolescente precisa acessar lá, significa que existe violação de direito. E a última medida de proteção, até que o Conselho Tutelar pode aplicar, é exatamente o acolhimento institucional. Por quê? Porque você acaba tirando o direito à convivência familiar e comunitária. Não tira, não corta radicalmente, porque a família ainda pode visitar. Claro, depende de cada situação. Então, as famílias vão lá, visitam seus filhos, seus parentes que estão acolhidos lá. Mas, enquanto família acolhedora, ele tem essa possibilidade de não ficar institucionalizado. Então, é um atendimento, é um trabalho mais humano, né? Então, a criança ou o adolescente continua indo para a escola, mas tem uma casa ali, né? Tem uma família para cuidar, para se alimentar. É um trabalho não institucionalizado. Então, o maior desafio hoje é diminuir o número de crianças e adolescentes do abrigo, né, da Casa Abrigo. Porque a Casa Abrigo, ela existe, seria lindo se só existisse e estivesse vazia.
mas infelizmente existem inúmeras violações de direitos acontecendo a todo momento em todo município. E a ideia do abrigo não é que esses acolhidos e acolhidas estejam lá por vários meses ou por anos, né? Algo transitório. Então, assim, acredito que deve haver uma capacitação, né, de todo o sistema de garantia de direitos, né, de todos que trabalham nessa área da infância, para evitar sempre ao máximo o acolhimento institucional. Até porque é complicado. Se você vai na casa-abrigo, você acompanha ali a rotina, o dia a dia. É dolorido, dolorido. É dolorido. Os profissionais, assim, são preparados, né? Eles fazem de tudo para atender da melhor maneira, mas você imagina, você ficar institucionalizado, não é a sua casa, são outras pessoas que você nunca viu, é muito difícil. Eu fico imaginando para a criança, não para o pai e mãe, mas quando chega-se ao ponto em que a justiça determina a retirada daquela criança dos braços dos pais, biológicos ou não, né, que é direcionado para ser um assistido na casa-abrigo. Sim. A cabecinha dessa criança, desse assistido, né, o transtorno que isso vai gerar futuro para essas crianças. Por isso que eu acho que é importante a parte técnica, é muito importante, com acompanhamento psicológico, nutricional, aquela coisa toda, não é isso? Uhum. Que exige a lei. E porque a criança que você falou, PC, é muito importante, porque o impacto é muito grande para essa criança. Você já foi conselheiro tutelar, você já deve ter presenciado, não sei nem se pode contar aqui, claro, não estou falando aqui para citar nome, expor ninguém, mas eu estou falando no sentido de um caso em que teve que retirar uma criança e que era abusada, mas ao mesmo tempo os pais queriam que ela continuasse ali. Nesse caso, num caso de abuso, já peguei muitos casos assim de acolhimento, e aí quando existe esse tipo de violação, abuso, por exemplo, é difícil assim você tirar, porque assim, a criança é vítima. Então, se você retira da família, você revitimiza. Então, o que deve haver? Uma articulação imediata para que aquele abusador seja afastado do lar. Então, muitas das vezes batemos lá na porta lá do juiz, né, solicitando essa questão, né, inclusive prisão e tudo mais. Teve um caso que eu peguei num bairro que foi um dos últimos casos aqui que eu peguei quando eu estava no conselho, que foi muito complicado. A escola, que é importantíssima, a escola é importantíssima nesse processo. Partiu da escola a denúncia. Uma criança de 7 anos, onde ela vinha sendo abusada e a mãe era ameaçada pelo padrasto. Ela vinha sendo abusada pelo padrasto. E aí chegou a denúncia, bem fundamentada, notificamos, né, a mãe para levar a criança no conselho, chegando lá conversamos e ali na escuta com a mãe eu percebi que a mãe não queria abrir. Eu já tinha o relatório da escola, técnico inclusive, uma profissional ouviu a criança e eu passei para essa mãe, falei, olha, eu estou aqui na condição de ser o parceiro, de te ajudar. Não sou seu inimigo. Não, exatamente, porque tem muito, e a gente pode falar sobre isso também um pouco mais à frente, sobre os mitos sobre o Conselho Tutelar. É sempre importante depois a gente tirar esses mitos. E aí eu falei, deixei claro para ela, eu estou aqui para te ajudar. Eu entendo que você pode estar sendo ameaçada. Se for isso que acontece, você me passa e eu vou saber como encaminhar. Porque a partir desse momento eu vou fazer um encaminhamento para o Ministério Público e ou eu coloco você também como vítima, assim como a sua filha, ou eu coloco como cúmplice. Você vai ter que escolher. E aí, nesse caso, a mãe desabou, chorou pra caramba, e aí disse que realmente ele já vinha há um bom tempo. A mãe consentia? A mãe consentia porque era ameaçada, ele ameaçava a mãe, a avó e inclusive a madrinha da menina. A menina ficava com uma certa frequência na casa da madrinha, que era próxima, tinha um vínculo muito grande. E foi essa madrinha, inclusive, a válvula de escape que no momento eu encontrei para afastar aquela menina daquele lar que estava naquela condição enquanto o abusador estava ali. A idade da menina? 7 anos. 7 anos. Então eu conversei, quando a mãe se abriu, relatou tudo, coloquei, fundamentei direitinho, encaminhei como notícia de fato para o Ministério Público e aí já começamos a solicitar também, né, as medidas cabíveis, judiciais, criminais e tudo mais. Primeiro de tudo é a proteção da criança. Você tem que visar a proteção, porque
Existem muitos conselheiros no país que eles primeiro pensam no aspecto criminal e esquecem do aspecto protetivo. O primeiro de tudo é proteger a criança, a família, você buscar fortalecer aquele vínculo, manter aquele vínculo familiar, né? E aí fizemos os encaminhamentos ali para a mãe em relação ao psicólogo e tudo mais, a criança também, obviamente. E encaminhando para o Ministério Público, Judiciário, nós conseguimos que o abusador fosse preso, né? Mas assim, não foi nada fácil, não é assim de um dia para o outro. E aí, nesse meio tempo, eu conversei com a madrinha. Eu lembro que quando eu liguei para ela, eu falei, olha, eu estou aqui no Conselho Tutelar, estou com a fulana, estou com a sua afilhada. E a madrinha começou a chorar. Ah, graças a Deus, alguém fez alguma coisa, porque ele nos ameaça. Então, assim, a madrinha pegou, quando saiu do conselho, a mãe, por conta própria, deixou a menina com a madrinha, não teve nenhum prejuízo em relação à escola, ela teve a convivência familiar e comunitária, né, permanecida ali, esse Como é que direito. estava o psicológico dessa menina? Pois é, a menininha... Destruído. E geralmente assim, o conselheiro tutelar, ele não pode invadir o âmbito técnico, porque um psicólogo, ele é preparado para fazer uma escuta técnica de uma criança, de um adolescente, de um adulto. Um conselheiro não pode fazer isso, porque como o conselheiro não é técnico, a ideia do conselheiro, do conselho tutelar, é uma escuta ali por cima para poder fazer os encaminhamentos. Então, sabendo da situação, que havia um abuso, eu já tinha um relatório técnico. Eu não precisava ouvir muita coisa da menininha. Até porque invalida. Exato. No caso judicial, né? Exato. Então, assim, é apenas conversar com ela, entender como é que é a sua casa, né? Você conversa superficialmente, mas você não vai a fundo. Quem deve ir a fundo de forma técnica, até para não revitimizar, para não haver uma revitimização, porque se você não tem o conhecimento técnico, você pode revitimizar. Você falar de... tirar do berço da família, sim, isso é revitimizar, como você está falando. Sim, e até... causar um trauma maior. Sim, até na escuta, entendi, né? Entendi. Até na escuta, se você vai a fundo, mas como que ele faz? Como isso revitimiza? Porque se você não tiver o cuidado, a cautela ainda mais com criança, né? De ter essa conversa, isso revitimiza, porque tem trauma e tem tudo aquilo. Então, nada melhor do que um técnico. Pegou um caso desse, ouviu superficialmente, encaminhou. Ainda mais quando você tem um relatório desse da escola. E por isso eu digo, o sistema de garantia de direitos é fundamental estar capacitado para que isso aconteça com frequência. A escola tem que encaminhar para o conselho, o posto de saúde tem que encaminhar para o conselho, os equipamentos de assistência social devem encaminhar esses casos para o conselho, CRAS, né? CREAS, que também é uma porta de entrada, né? De vítimas de violência, devem fazer esses encaminhamentos. E qual que é o trabalho do conselho, que às vezes é muito confundido? O trabalho do conselho é como se fosse o PROCON da criança e adolescente. O conselho tutelar, ele deve desburocratizar o atendimento à criança e adolescente, visando agilidade. E por que PROCON? Porque enquanto consumidores, buscamos ter nossos direitos garantidos, o Conselho Tutelar é a mesma coisa. Então, se tem um direito ameaçado ou violado de criança e adolescente, é o Conselho Tutelar que deve buscar. E aí o Conselho tem muito aquele mito de que, vou te levar para o Conselho Tutelar, não está me obedecendo, vai para casa-abrigo. Então, a criança cresce com aquilo, se torna adolescente, cresce com aquilo, na fase adulta, cresce com aquilo de que o Conselho Tutelar é o meu inimigo, e não é. O Conselho Tutelar, ele deve tá ali para proteger. Exato, para proteger não só a criança e adolescente, mas as famílias, que o vínculo deve sempre ser garantido. Gente, eu estou com o PC, com esse PC, Paulo César, que é, na verdade, o presidente do CMDCA. O que o Conselho da Criança e do Adolescente tem como papel principal? Papel principal ele é um órgão paritário, né? Ele tem os assentos do governo municipal, existem em cada secretaria, tem o seu representante, e aí sociedade civil, cada projeto também, se tem um projeto com criança e adolescente, se inscreve no CMDCA para você garantir o assento. Tendo o assento no CMDCA, você vai discutir políticas públicas para a criança e adolescente. Então, qual que é um dos principais trabalhos ali do CMDCA? A deliberação de política pública. E para isso você precisa de dados, você precisa de estatística. Nós estamos agora levantando com o município, em cada secretaria, quais são as ações
que cada secretaria tem feito com crianças e adolescentes, em quais bairros vem atendendo, a quantidade de crianças que vem atendendo, e através desses dados a gente consegue fazer, deliberar a política pública para ser aplicada naquela determinada comunidade, né? E também a questão do processo de escolha, é o CMDCA, né, que organiza o processo de escolha para o Conselho Tutelar, né? É como se fosse o TRE aí do Conselho Tutelar, isso a cada 4 anos. É quem também tem a responsabilidade sobre o Fundo da Infância, que falamos um pouco antes, né? Esse fundo hoje, aqui em Angra, ele já ultrapassou 2 milhões, se eu não me engano, vou me atualizar dos números, mas ele tem a possibilidade de ultrapassar os 3 milhões. Na reunião que tivemos nessa quarta-feira, nós vimos sobre isso, porque a própria Petrobras, ela investe uma grana pesada no fundo. E o Ministério Público também cobra. Eu já notei que o Ministério Público está sempre acompanhando tanto o Conselho Tutelar quanto o CMDCA. Sim, né? e então estão tudo interligados né? Sim. Na defesa da criança. Eu achei muito bacana esse projeto da família acolhedora, Sim. de atender aí, incentivar famílias a adotarem e paga-se alguma coisa para essa família? Para a família acolhedora, sim. O município, ele destina um recurso, né, enquanto tiver ali aquela criança, aquele adolescente naquela família, tem um recurso, sim, do município. Na semana passada, inclusive, estávamos no evento e a gente fala sempre que a questão da família acolhedora é provisório, né? Enquanto a tempestade está passando, aquela criança, aquele adolescente, vítima de violência, está acolhido ali naquela família. A ideia é que essa tempestade passe e aí volte para a família natural, né, para que tenha esse vínculo garantido e não rompido. E a família acolhedora, ela não tem o perfil de adotar, tanto que para você se candidatar, ser uma família, participado do programa Família Acolhedora, você não pode estar em lista de adoção, né? Então é diferente, é um processo diferente, porque a adoção, ela é permanente e a família acolhedora, ela é provisória, né? Agora, gente, aproveitar enquanto ele está tomando ali esse café maravilhoso. Eu já tomei meu café. Muito bom. Café é sempre bom, né? Começar pela manhã, eu tenho um hábito de comer proteína pela manhã. Então, assim, um cafezinho, ovo, aipim, alguma coisinha assim, para poder estar bem fortalecido. Sim. O PC, o que você espera, para a gente caminhar aqui para o final da entrevista, o que você espera para o CMDCA, usando a sua experiência, habilidade, expertise que você tem aí ao longo dos anos como conselheiro tutelar, o que você espera nesse mandato? É mandato, né? De quanto tempo? Agora vai até o final do ano que vem. Até o final do ano que vem. O que você espera? Eu espero que consigamos atingir o objetivo de criar as comissões do CMDCA, porque você criando as comissões, por exemplo, a comissão de comunicação, que é importantíssima, é a comissão que vai dar visibilidade para o CMDCA, que vai mostrar para a população, vai levar para a imprensa qual é o papel do CMDCA, trazer projetos. Existem muitos projetos no município que nem conhecem o CMDCA, não sabem que, poxa, eu preciso de um recurso para investir na minha escolinha de futebol, mas eu não sei como captar. É um CMDCA que tem que haver essa discussão, é lá que você busca, inclusive tem pessoas que já têm projetos ali, projeto no âmbito mesmo formal da coisa, né? Para captação de recurso, você colocar tudo no papel direitinho, prestação de conta e tudo mais. Então, é ali que você vai estar com outras pessoas que já sabem como fazer, é ali que você pode ter acesso ao fundo. Então, o nosso objetivo é criar as comissões, criar o plano de ação para a aplicação do fundo. Isso é uma discussão constante que a gente vem fazendo, para que no próximo ano, 2025 principalmente, a gente consiga estar utilizando esses recursos aí de forma integral, porque tem como fazer. O CMDCA, muitas das vezes, ele é comprometido por conta da ausência, falta de quórum algumas vezes, né, dos conselheiros. Mas a gente vem fazendo um trabalho bacana. Disse que, inclusive, nessa quarta-feira, nós tivemos a capacitação dos conselheiros, foi muito interessante, onde vários conselheiros que estiveram ali, veio a Adriana Cardoso, da Avante, do Rio de Janeiro, formadora, veio dar essa capacitação para os conselheiros.
E aí cada um foi entendendo ainda mais qual é o seu papel ali, inclusive quem tem assento e que é do governo municipal. É importante estar ali deliberando política pública. Antes da gente finalizar, é importante falar, né, fazer o convite. Na próxima segunda-feira teremos audiência pública sobre o Plano Municipal pela Primeira Infância. É um plano onde nós levantamos em 5 eixos: assistência social, educação, saúde, urbanismo. Câmara, no plenário da Câmara, próxima segunda, às 9 da manhã. É uma audiência pública onde levantamos alguns problemas. E primeira infância vai pegar ali de 0 até os 6 anos de idade. E nós deliberamos em conjunto e entendemos, vimos em conjunto alguns desafios, coisas que devem ser aprimoradas, implementadas no município ao longo de 10 anos. Esse plano municipal, ele tem essa ideia, ele tem esse condão de aplicação de política pública no futuro, nos próximos 10 anos. E ali nós colocamos qual é o problema, qual é a dificuldade que o município hoje enfrenta, por exemplo, como falta de vaga em creche. Existe esse problema? Existe. Quantas crianças estão em creche? X%. Quantas crianças estão fora? X%. O que é preciso fazer para ampliar? É preciso construir... Exato. É preciso construir uma creche, 3, 4, em quanto tempo? A cada 2 anos. Então, de onde vem esse recurso? De tal secretaria. Então, esse mapeamento, ele é bem completo. Perfeito. E ele direciona o que deve ser feito, em quanto tempo deve ser feito, de onde vem o recurso, muito completo. E aí, um convite também a toda a população para participar. Inclusive, vai ter o link no site da Prefeitura. É uma consulta pública, né? Onde a população também pode opinar ali. Existe um questionário ali, são 21 questões ali para a população participar e também opinar, para também somarmos ao plano que já está pronto. Então vamos somar também com as opiniões da sociedade civil e de quem vai estar também na audiência pública. Paulo César Oliveira, né? Conhecido como PC, presidente do CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, município de Angra dos Reis. Paulo já foi conselheiro tutelar e eu trouxe ele aqui porque ele assumiu recentemente este importante órgão que cuida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Agora, quero fazer um apelo a você. Vem cá. Você aí mesmo, presta bem atenção. Se você souber de alguma possibilidade, alguma denúncia a respeito de uma criança ou alguma adolescente que está sendo abusado sexualmente, não é só o abuso sexual, né? Mas existem outros tipos de abuso, abuso moral, o verbal, enfim. O que você vai fazer? Você vai entrar em contato, ele vai dizer aqui o telefone de contato, você vai fazer essa denúncia de forma anônima, você não precisa ser identificado para isso não. Mas é importante que a gente preserve a integridade física, moral e emocional das nossas crianças e adolescentes. Fique atento. PC, eu quero agradecer imensamente a sua vinda para cá, é sempre um aprendizado a gente extrair conhecimento te ouvindo. E aproveita aí nas suas considerações finais, deixa um telefone de contato olhando para aquela câmera, que as pessoas possam, aquela ali é a sua câmera, para que as pessoas possam saber que telefone, como é que eu posso fazer uma denúncia, ou eu ouvir um caso, ou tem alguém na família. Fique à vontade. Perfeito. Muito importante isso que o Jonathan falou. E importante o seguinte também, pessoal. A lei, ela relata que toda suspeita, inclusive do equipamento público, de escola, não é apenas a confirmação de maus tratos, tratamento cruel, degradante, mas também a suspeita. Então, teve a suspeita, liga para o Conselho Tutelar, o telefone do Conselho 3365-6452, tá? Outro canal importantíssimo de denúncia é o Disque 100. Ligou para o número 100 e esse canal é fundamental, por quê? Porque denúncias que vêm pelo Disque 100, elas são discutidas com o Conselho Tutelar e o Ministério Público, porque ela vem do Disque 100, o Ministério Público é provocado e também o Conselho Tutelar. Então, o caso ele é estudado ali tanto pelo Ministério Público quanto pelo Conselho. Disque 100. Não precisa se identificar. Às vezes as pessoas, eu vou ligar para o Conselho Tutelar, tem BINA, vai aparecer meu número lá. Não precisa de nada disso, tá? Então, assim, também outro canal de denúncia é a ouvidoria do Ministério Público do Rio de Janeiro. Pode colocar lá, entrou no Google, ouvidoria MPRJ. E aí, se você tem imagens ou vídeos sobre essa situação que está acontecendo com aquela criança, com aquele adolescente, você pode inclusive anexar
ali online pelo site do Ministério Público da Ouvidoria, beleza? PC, mais uma vez, obrigado. Você é uma figura importante para nós aqui da cidade, do município de Angra dos Reis, principalmente no cuidado com a criança e adolescente, a preservação dos direitos que as crianças e adolescentes devem ter do ponto de vista da nossa Carta Magna, da nossa Carta Maior, que é a Constituição Brasileira. Obrigado mesmo, de coração. Tá? Como diria um filósofo inglês, a dúvida é a escola da verdade, então se você tiver alguma dúvida, procure lá. Francis Bacon, o nome do filósofo. Né? Procure lá o pessoal do CMDCA, o Conselho Tutelar, fique à vontade. Eu fico por aqui, volto numa próxima edição do Papo Aberto. Tenham todos uma excelente manhã, tarde, noite, não sei a hora que você está me assistindo, mas obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Meu nome é Jonathan Stockler. A gente volta numa próxima edição do Papo Aberto. Até lá, um beijo no coração. Tchau.